Juliana Frigueto aqui falando, mestra em envelhecimento, e por dúvidas, perguntas, sugestões que eu estou recebendo aqui pelo canal do Envelhecer em Família, eu vou fazer esse segundo vídeo para esclarecer e reforçar algumas questões a respeito da prevenção do coronavírus em idosos, tá? Então, considerando os relatórios que a gente recebeu no dia de hoje, 17 de março, da Secretaria de Estatística do Estado do Rio Grande do Sul, há uma projeção que inclui a seguinte possibilidade. Se o primeiro caso aqui foi no dia 10 de março e os estudos nos outros, os dados dos outros países mostram que após o 50º caso é que começa a ter um pico e realmente a pandemia acontecer, lá no dia 24 é que isso aconteceria, e no dia 31, 7 dias após, se a gente pensar num cenário muito extremo, nós teríamos 465 casos. E em 14 dias, 4.340. Para isso se calcula a partir de uma progressão geométrica, que é o quê? Se eu tenho o vírus e passo para 3 pessoas, essas 3 pessoas vão passar para 6, e essas 6 para 12, e essas 12 para 24, e assim consequentemente. Isso é uma progressão geométrica. Mas, claro, isso se leva em conta o que está sendo divulgado no site worldmatters.info com coronavírus, em que mostra os números em todo o mundo, como é que eles estão. Então, em todo o mundo, a gente tem 198 mil casos já, e mostra como que cada país vem informando os seus números. Então, sim, a Itália está tendo mais casos, o Brasil está lá atrás, com um caso... cadê o Brasil? Com um caso de morte informado aqui, tá? E 112 casos novos, tá? Então, o número está bem distante de como está a situação na Itália, né? Mas essa progressão geométrica, ela está funcionando sim. A questão é que eu vejo que, em relação ao que o Estado está propondo em termos de novos casos infectados, é uma conta que não fecha. Acredito que a gente deva considerar não o cálculo pelo número de pessoas que possivelmente podem ser infectadas, mas como que cada país foi se organizando, e a partir do número de pessoas infectadas, quantas que vieram a óbito e como que se finalizou cada caso, né? Então, aqui, se a gente for perceber, a Itália, a gente calcular esses números, é como se 44% dessa população infectada viesse a óbito, tá? Então, tudo leva a entender que a cada 100 pessoas infectadas, lá na Itália, 44 vieram a óbito. Mas está muito diferente de outros países, por exemplo, a Coreia, né? Teve 909 casos e 8% de óbito. Então, esse percentual, a cada 100 pessoas, apenas 8 morreram, é o que eu vejo que é o que mais importa. E dado a ideia de que o coronavírus ele já começou em 2003, que ele está sendo entendido como uma pandemia, principalmente quando foi informado por especialistas na área, inclusive podem acessar aí na internet o material chamado A Saúde no Brasil em 2030, que foi uma prospecção feita pelo pessoal da Fiocruz, IPEA, Ministério da Saúde, lá em 2013 ainda, mostrava que a saúde não estava preparada e precisava ter ferramentas, pesquisas para que isso acontecesse, né? Aí a gente precisa considerar a questão emocional nesses casos, principalmente nos casos dos idosos,
em que a gente tem uma preocupação enorme, porque aqui no Rio Grande do Sul corresponderiam a 20% da população, tá? Que está em risco. Então, pensando dos 60 aos 69, que são 10,7%, dos 70 aos 79, 6,2%, e acima de 80, que é 3,1% da nossa população gaúcha, tá? Então, a gente precisa pensar nas estratégias emocionais. E o que tem em termos emocionais? Os estudos são muito escassos e o que se tem é estudos como esse, do pessoal de Portugal, em que eles resolveram estudar sobre como é que um idoso vivencia o isolamento social, por muitos é entendido como isolamento, por outros como solidão, né? E aqui foi então perguntado para 73 idosos como é que cada um experimenta isso. E a gente vem de uma sociedade que jogou goela abaixo nos idosos, que eles deveriam ser ativos e se incluir na sociedade a todo custo. Mas a gente tem que pensar como é que cada idoso experimenta isso. Isso tem muito a ver com a personalidade de cada um, os gostos de cada um, e isso é autonomia. É considerar a autonomia da pessoa, coisa que, pelos estudos, principalmente de periódicos como avaliação psicológica, que são renomados no assunto, e que se estuda sobre a avaliação de percepção de suporte familiar em idosos, a gente também não está indo bem nessa parte aqui no Brasil. Esse estudo foi feito mais na Bahia, né? Pegou uma amostra de 150 idosos na Bahia. Mas é uma amostra representativa e que mostrou o quanto que a boa parte desses idosos, eles não estão tendo uma percepção positiva de suporte familiar nessa questão da autonomia, por exemplo. Né? Então, ou seja, a família está tendo uma falta de preparo na prestação de cuidados dos idosos. Eu estou falando enquanto amostra, tá? Principalmente considerando que cada caso é um caso, tá? Mas enquanto estudos publicados, o que a gente tem é isso, que essa autonomia e esse afeto, eles estão sendo percebidos de forma negativa. Então, há de se ter por parte dos familiares dos idosos mais uma percepção, um suporte familiar que aumente essa percepção de afeto e de autonomia nos idosos, tá? Isso depende dessa rede familiar e social, tá? A questão é que não é porque o idoso precisa ficar isolado, precisa ficar em casa, tem que ser feito um atendimento a domicílio, aí chamam a psicóloga para fazer um atendimento domiciliar, tá? Mas não é só isso, né? Não é só contratar serviços de home care, né? Não é só isso. A família pode, eu acredito muito na criatividade do grupo, enquanto família, para pensar novas ações e estratégias. Por exemplo, já foi comprovado aqui esse aqui foi uma pequena revisão bibliográfica que se fez e se constatou que 39 publicações, estudos científicos mostraram o quanto que o idoso ele pode ser incluído de outras formas, por exemplo, pela forma digital, redes sociais virtuais, né? Então fica aí o desafio para que aquele familiar possa usar da inclusão digital para favorecer, né? E aqui se inclui dois casos que eu lembro, por exemplo, agora, né? Tanto daquele idoso que caiu, quebrou o fêmur e está no hospital, com apenas um familiar, que sim, não é porque a gente está numa pandemia de coronavírus que os idosos vão deixar de ter quedas, não. Eles podem cair. E, inclusive, já falava alguns estudos de como aconteceu a pandemia, por exemplo, na Suécia. Até eu tenho uns artigos e anexos que eu posso deixar como referência aqui nesse vídeo, de que os próprios médicos envolvidos na pandemia, na gripe espanhola, perceberam o quanto que as pessoas com medo e em pânico, elas ficavam mais vulneráveis, a imunidade diminuía e acabava virando uma areia movediça, né? Quanto mais medo, mais pânico, mais deprimia, mais se isolava e mais frágil ficava. Mas não, a gente está em pleno 2020, a gente tem outros recursos, outras ferramentas. Então, se o idoso está no hospital, é uma situação de extrema emergência. O familiar que vai junto
Pode pensar alternativas para utilizar a internet do hospital, da instituição, né? Mesma coisa o idoso que está no seu domicílio, né? O idoso no WhatsApp mandou um áudio convidando toda a família para se reunir e fazer uma oração na capela. Não, né, vó? A gente não vai na tua oração, a gente vai fazer uma oração virtual, à distância. Então, pensar estratégias para incluir esse idoso, essa idosa, utilizando do mundo digital, utilizando da internet. Isso está comprovado que é a alternativa que a gente tem para incluir, para promover bem-estar e qualidade de vida nos nossos idosos. Aceita o desafio? Bora lá!